Vem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, hoje conversando com a irmã Cibele, aqui em Porto Alegre. E nós já falamos aí de vários materiais aí, né? E comentando também sobre a questão da rejeição, da rebelião, e esse processo aqui que o Senhor está dando neste momento para a Cibele, para poder ser curado e resolvido, né, Cibele? Amém, assim te amém. cura, Glória a resolve já e já sai. Que eu acho que esses são os dois maiores sintomas que a gente recebe ainda da influência maligna e satânica, para a gente ser bem claro aqui, né? Do velho homem, né? Do qual a gente luta dia a dia para a gente se manter afastado da rejeição e da rebelião. Porque o nosso dia, assim, a gente comentou do trabalho, Isso. mas a gente também tem a casa. Sim, Né? exato. Aí tem o lar, né? O lar tem a questão aqui da Cibele, do marido, né? Sim. Aí se o marido chega em casa amoroso, querido, como ele me ama. Se ele chega meio estressado do trabalho, ele não me ama. Mas era com o trabalho lá, mas tudo bem, é a nossa percepção, né? Aí tem os filhos, Cibele. Sim, é verdade. Aí se o filho age numa boa comigo, como eu sou uma mãe assim, bondosa e querida, e meu filho é uma bênção. Aí quando o filho vai lá e apresenta uma nota colorada no boletim, né? Uma nota... Meu Deus, eu sou uma péssima mãe, o meu filho não me honra, e agora, e assim vai. E aí temos que trabalhar também a rejeição e a rebelião no lar, Cibele. No lar. Isso é uma coisa que a gente, em cima de tudo, de toda a nossa essa dificuldade, a realidade que o Senhor nos dá de espelhos e a responsabilidade de alimentar os nossos filhos, mantendo o caminho do Senhor, é uma coisa também que preocupante, assim, nesse último momento. Então eu vejo assim que essa semana passada eu estava meditando ali em 1 Timóteo, né, 2, onde o Senhor nos dá uma direção com relação a dentro do lar, né, a termos esse testemunho de Cristo dentro do nosso lar, que é onde a coisa é muito mais violenta, né, é muito mais direta, né, porque quando tu ensina o teu filho, até o teu filho te cobra uma posição, né? E quando tu não ensina e o Senhor te mostra ali que tu está sendo relapsa na alimentação do teu filho, está sendo relapsa no testemunho, é pela exposição, né? Então, dentro de casa, a gente sabe que o operar do Senhor, o trabalhar do Senhor é bem mais intenso, né? Como eu estava aqui lembrando, agora tu falou assim, né, a gente ensina e depois a gente... Naturalmente falando, assim, olha, a gente chega a dar um nó na nossa cabeça. Quando a gente ensina alguma coisa para o filho, para a filha, né? E daqui a pouco tu tá lá no dia a dia, tu faz isso, faz aquele outro, tu tem as atividades do dia, tu tá naquela correria do dia, aí de repente outra coisa, mãe, isso aí não é de Deus. A gente fica quase assim, para com isso que fui eu que te passei isso, agora tu tá passando para mim, né? Naturalmente é um ó, mas espiritualmente que bênção. Maravilhoso, né? A realidade que o filho ganhou, né? Mas o velho que está aqui fica, não. Ele quer partir, às vezes, para a ignorância, né? Mas, na verdade, é bênção, né? É luz, assim, né? Eu tenho minha filha também de 11 anos, então ela é uma pessoa, ela se aplica, assim, né? Tem todo aquele trabalho que a gente sabe, mas a gente consegue ver que os nossos filhos que recebem a palavra são diferenciados, né? Se eles não são agora, em algum momento eles vão ser, porque a palavra não mente, né? E ela é eficaz, né? A gente sabe. Mas ela me ajuda muito, assim, no grupo familiar, ela me ajuda também nas tarefas, assim, de casa, mas ela também é a primeira a cobrar, né? Ela é uma pessoa também que se coloca, e às vezes tu vê esse posicionamento dela na oração, né? Quando ela fala, Senhor, ajuda minha mãe a ter testemunho no trabalho dela. Claro que ela ouve, né, as coisas, né? Ajuda o meu pai, né, e tal. Então o Senhor traz muita revelação também para ela, né? E aí também tem a questão do marido, né? Tem toda aquela posição, tem todo aquele lugar que tu quer estar que não é teu, né? E tem aquele lugar que tu não quer estar, né? E aí dentro de casa fica muito nítido isso, né? Então a gente vê que o Senhor tem, assim, agora trabalhado intensamente, porque como o processo é de dentro para fora, o senhor fala, né? A gente vai ser livre por dentro, quem é livre por dentro é livre por fora. A gente vê esse processo dentro da nossa casa, né? A gente é muito observado, a gente sabe, tem realidade que é muito observado pelos vizinhos, até por buscar levar o evangelho do reino, né? E isso a gente sabe, não impede que a gente tenha falhas ali, né? E, Caio, mas que a gente tem que buscar muito a presença do Senhor
para que isso não, para que esse mau testemunho não chegue, né? Então tem mais isso que a gente tem que vigiar, né? Então é uma coisa assim que tem que não adianta, se ou tu busca ou tu busca, né? Não tem outro jeito, assim. E aí, para isso, nós conversamos aqui antes um pouquinho no intervalo, a irmã Cibele me falou que ela começou, assim, um dos primeiros livros que fez um movimento na vida dela, teria sido o Cura Interior, né? E o Cura Interior vem justamente nos ajudar nesse processo que a gente falou da rebelião, da rejeição, que muitas vezes a gente chega na vida da igreja e a gente está com aquilo totalmente aflorado, né? E aí vem o pastor lá, irmã, você tem que fazer assim, assim. Ah, para, pastor, isso não, né? A gente se rebela porque a gente não entende, a gente não tem discernimento ainda. E a gente vai, ou o pastor vem lá e nos dá a realidade. Irmã, você é só um vaso de barro. Ai, que ofensa, né? E a gente entra, e a cura interior ajudou nesse processo. Conta um pouquinho para nós aí, Cibele, então, como é que foi, já que esse livro foi um dos primeiros livros que tu tomou assim e que tu sente que movimentou a tua vida? Eu creio assim que a cura interior, eu já participei também de seminários assim, como ministrante e também ali recebendo assim, e toda vez que eu tenho acesso a cura interior, isso traz novidades, né? Sim, são outros momentos. Mas meu primeiro contato do Senhor, com o material do Senhor que teve essa repercussão assim espiritual assim muito tremenda dentro de mim foi a cura interior, né? Eu me lembro que tem uma parte ali que é o Livre-se das Correntes, que foi uma coisa que trabalhou muito assim, né, na minha vida assim. Então, eu creio assim que é um material que o Senhor nos ajuda porque ele é bem abrangente, né? Ele é bem expansivo assim, ele trabalha e trata bastante situações e coisas no nosso interior. E eu vinha assim de uma bagagem de vida natural, né? Muito sofrida, né? A gente tem realidade de que ou não tem, né? A gente não tem, na verdade, essa realidade que o Senhor nos trabalha lá desde o ventre, né, da nossa mãe. Então, desde lá ele vem nos oportunizando, né? Então, essas coisas todas ali foram reveladas ali através da cura interior, né? O primeiro passo é tu reconhecer que tu necessita de cura, né? Então, foi uma coisa assim que foi onde no primeiro momento me pegou bastante. E é um livro assim que eu trabalho bastante assim. Eu tenho muita dificuldade de vender, né? Então eu já fiz bastante confusão nesse sentido, né? Porque eu já peguei material, eu já dei, eu já fiquei, né? Então, mas essa cura interior, é um livro que eu tinha, que esse mesmo livro já passou por 3, 4 pessoas. Olha que legal. Né? E sempre, se não naquele momento, depois sempre gera testemunho, ele sempre opera, ele sempre trabalha, ele sempre faz algo, e graças a Deus o Senhor permite que a gente fique sabendo, né? Às vezes tu não vê mais a pessoa, mas tu contata com a pessoa de alguma forma. Então eu vejo que é um material riquíssimo, né? E tu imagina, né? Tem toda essa intenção, né, de cura interior, né? Que eu acho que é uma coisa que durante toda a nossa vida o Senhor trata, né? Com certeza. Então, e esse livro está aí para você à tua disposição. Olha, o livro Cura Interior, como traz aqui o testemunho aqui da irmã Cibele, você vai aprender como se livrar de todo o lixo emocional que acumulamos ao longo da nossa vida, né? A gente aí vamos vivendo, tem o caso de frustrações, tem o caso de rejeições, tem o caso de decepções, e assim isso vai acumulando no nosso coração, fazendo um mal danado. Então, com o livro com o livro Cura Interior, né, você vai aprender também que tem uma ferramenta chamada perdão, né, para aqueles que você ofendeu e daqueles do qual você se sente ofendido, que vai, com a pá, vai recolher isso da sua vida e jogar fora, né, para que não fique mais perturbando você ali o lixo. Eu sempre faço essa reflexão quando eu falo do lixo emocional. Uma casa que não é jogado lixo fora. 2 dias, aquele lixo está lá. Daqui a pouco começa o mau cheiro, né? É mau cheiro, aí já começa a ocupar espaço, aí tu acumula mais lixo. E daqui a pouco, como é que fica? Começa a vir insetos, começa a dar doenças, né? Por quê? Tudo porque o lixo não está sendo jogado fora.
E a gente presta atenção nisso naturalmente. Espiritualmente, meu amigo, tem prestado atenção? Então, olha, tá aí o livro Cura Interior, que vai fazer esse processo, viu? O teu amigo que vai ajudar a jogar o lixo para fora de casa, e pelo menos vai te ensinar, vai te dizer, olha, sabe isso aí que tu tá guardando? Isso aí não é móvel nem utensílio, é lixo, tem que jogar fora, expulsa da tua casa isso aí. E a gente vai aprendendo essas coisas através desse livro, que nos é proporcionado hoje através da editora Vento Sul. Então, que bênção, né, Sibeli? Sibeli, que mais? E como levita, Sibeli? Daqui a pouco nós podíamos trazer o violão aqui, fazer a Sibeli tocar, já que ela gosta de se expor. Deus abençoe fazer show, Sibeli. Ixi, agora, hein? Sibeli, que mais assim que a gente trouxe, que tu traz, aliás, pra gente aqui, dos materiais, tudo aquilo que tu queira compartilhar com a gente, que tu sente aí? Eu queria compartilhar um material que é muito importante, assim, que foi muito importante e é muito importante, que é o Dano da Amargura, né? Opa. Que agora o irmão trouxesse essa questão do perdão, assim. Eu tenho um Dano da Amargura, uma área muito particular na minha vida. Eu tive a minha mãe, quando eu fui criança, eu fui adotada, né? A minha mãe não pôde me criar, então eu tive toda essa situação, assim. Assim, há tempos, assim, o Senhor vem me trazendo nesse processo do perdão, desde o ventre, assim, o que eu possa ter recebido no ventre lá, porque foi uma situação completamente adversa à minha geração, né? Então, eu fui ter realidade de todo esse dano quando eu li esse material, porque, claro, eu sabia que eu tinha que perdoar, né? Mas eu chegar e dizer para ti assim, não, tu tem que perdoar, né? Como assim? Com que base? Né? Aí eu digo assim, não, tu tem que perdoar, porque a palavra de Deus diz que tu tem que perdoar. Amém. Né? Então, ali começa a vir as mudanças. Né? Então, como eu tinha tudo isso, e eu carregava durante muito tempo, e mesmo já estando na igreja, eu não tinha o entendimento. Né? Eu buscava assim, não, a minha mãe, eu perdoei a minha mãe. Porque mesmo a minha mãe não me criando, eu convivi com ela, né? Porque foi uma tia que me criou, né? E eu posso falar assim, eu não tive uma criação difícil, né? Não foi uma coisa sofrida, né? Mas essa situação eu sabia que estava guardada num cantinho dentro de mim, né? Daí, quando eu comecei a ler esse Dano da Amargura, aí eu comecei a ver o reflexo dessa situação, desse cantinho dentro de mim, em muitas situações na minha vida, né? Em muitas situações em torno, assim. E isso faz com que a gente fique presa e aprisione pessoas, né? Então, o Dano da Amargura, assim, quando eu li, foi uma libertação sem, né, explicação, assim, porque o Senhor te diz como fazer, por que fazer, né, aonde fazer, a hora que fazer, né, e o que aquilo está te causando, né. Então, o Senhor, através da palavra, através da eficácia da palavra e da revelação de amor que tem, né, ali no Dano da Amargura, né? É mansidão, é buscar humildade, é voltar, né? O Senhor disse que o nosso futuro não está na nossa frente, sim nas nossas costas. Então, é necessário que a gente volte. Está lá nas origens. Exatamente. E a gente precisa reconhecer isso. Eu já tenho uma outra relação com a minha mãe, né? O Senhor me oportunizou também, porque as coisas na minha vida são muito assim, de forma pública, eu pedi perdão para ela, né? Eu vejo assim que ela também teve a oportunidade de acessar o reino. Minha mãe frequenta outra denominação, né? Então, ela teve a oportunidade também de conhecer o reino. Mas eu vejo assim que diante desse material específico, com relação a esse caso, que era uma coisa que eu trazia como se não tivesse problema, como se não tivesse... Eu perdoei, mas tinha uma dor. Né? Tu mantinha tapado lá para não aparecer. Sim. Aquilo. Então, às vezes, através desses materiais, que nesse caso foi o Dano da Amargura, o Senhor expôs, né? A luz entrou, a luz, né? Foi lá naquele local e viu o que tinha lá, né? Então, a gente, diversas vezes, mascara, né? Muitas coisas que, glória a Deus, o Senhor, através de uma ministração, através de uma palavra, a oração, que existe a oração da rejeição, a oração da amargura, tu buscar fazer, né, praticar, que é uma coisa muito
valiosa, né? Tu buscar viver aquilo ali, tem mudança. Porque eu também passei por muito endurecimento em muitas áreas, né? Mas quando o Senhor, né, a luz me expôs, assim, que eu consegui ver e ter a revelação do amor de Cristo, assim, naquela situação, o Senhor me curou, né? Me venceu. E essa situação, imaginem, uma vida inteira tu carregar, né? Tu carregar uma dor mascarada, né? Porque tu te achava melhor, eu achava melhor, porque eu tinha perdoado, né? Olha quanto engano, às vezes, a gente carrega, né? Eu me achava, na verdade, melhor do que ela, né? Eu era vítima, né? Então, mas depois que eu já não era mais vítima, eu me achava melhor do que ela, porque eu tinha perdoado, né? Então, tudo isso, assim, o Senhor me levou a me humilhar, a pedir perdão para minha mãe, a reconhecer, né? Naquela situação ali, toda a minha ofensa, agradecer por ela ter me oportunizado, né? Viver, né? Então, todas essas coisas, assim, eu vi que Deus fez uma obra grandiosa através do dano da amargura, né, na minha vida. Que bênção! Gente, estivemos aqui hoje conversando com a irmã Cibele, aqui em Porto Alegre. Cibele, quero agradecer aqui a tua participação, a tua disponibilidade, viu? Obrigada, Vamos aqui terminar o programa? Vamos? Então vamos lá. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.